Bendito seja o nome do Senhor que nos dá a vitória por Cristo Jesus, amém? Queria que você abrisse comigo a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, o quarto Evangelho, o Evangelho do amor de Deus. O quarto Evangelho, o capítulo número 8, capítulo 8 do Evangelho de João. Evangelho do Filho de Deus, Evangelho que expressa o amor de Deus, João capítulo 8. Vamos relembrar, vamos trazer à nossa memória a passagem que nos fala sobre a mulher adúltera. Evangelho de João, capítulo número 8, palavra de Deus. Amém? Quem está aí, diga amém. Amém. João, capítulo 8. Assim nos diz a palavra de Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Glórias a Deus. Senhor, eu quero te agradecer por tua palavra nesta tarde. Senhor, eu rogo, meu Deus, que o Senhor faça valer este culto, papai. Que, Senhor, meu Deus, faça valer esta mensagem, Senhor, que ela chegue, Senhor, de encontro ao coração dos meus irmãos, Pai. Eu não lhes quero falar ao intelecto, eu não lhes quero falar à emoção somente. Não, Deus, eu quero rogar, Deus, que o Senhor chegue, Senhor, meu Deus, a tocar-lhes no coração, Pai. Que a tua palavra, Senhor, traga vida, transformação, Senhor, a cada um de nós. Eu rogo a tua bênção sobre a igreja, meu Rei, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador, no nome daquele que vive. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Você pode se assentar. Estamos na casa de Deus, onde há liberdade. Diz a Bíblia que onde há o Senhor, onde há o Espírito, aí há liberdade. Amém? Você tem total liberdade para glorificar ao Senhor, para dizer aleluias, louvado seja o nome do Senhor nesse culto de Santa Ceia. Eu quero recordar rapidamente, esta é uma passagem conhecidíssima. Há quem diga que este capítulo de João não deveria estar aqui. Há quem pense que isto é uma interpolação, é um acréscimo ao texto de João. Há quem pense que já teve vontade de extrair este capítulo número 8 inteiro, porque este capítulo é exatamente o capítulo que nos fala a respeito de um ato, do maior ato de graça revelado neste Evangelho de João. E é um capítulo tão importante porque ele nos vem recordar algumas coisas que talvez a igreja tenha se esquecido. O capítulo anterior nos fala que na semana passada, Jesus Cristo tinha ido para Jerusalém para uma festa, era uma festa religiosa, era a festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel era todo convocado para fazer esta festa vivendo em barracas, em cabanas improvisadas feitas de folhas de palmeira. E nessa festa eles viviam 7 dias, portanto, uma semana inteira, e nessa semana eles deveriam se alegrar, eles deveriam festejar com muita alegria, porque estavam relembrando o tempo que eles ficaram
no deserto, vivendo em cabanas. E agora eles tinham que recordar com muita alegria que o Senhor lhes havia dado uma terra, a terra prometida. Era, portanto, um momento de 7 dias de festa. Você sabe que numa festa todos bebem, todos comem, todos brincam e todos se cansam. E naquele dia Jesus não vai no primeiro dia da festa. Ele retarda um pouco a sua ida, ele vai no meio da festa. E no meio da festa ele é interrogado, ele chega no templo, ele começa a ensinar, ele está ensinando as pessoas, quando alguns se admiram, porque ele não tinha de onde ter aprendido aquilo, senão pelo Espírito de Deus. Todos estão admirados com a sua doutrina. Ele está ali no meio da festa, e eles não entendem o que é que o Senhor está fazendo ali. Aquela festa, a festa dos tabernáculos, era justamente a festa na qual ele deveria entender que Deus havia escolhido o seu povo para morar, para habitar entre eles. Diz a Bíblia no Evangelho de João que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No meio estava aquele que é a encarnação da graça, o verbo da vida. Estava no meio da festa, as pessoas não estavam reconhecendo que ele era não apenas o anfitrião, mas o festejado nesta festa. Eles não entendiam. Era uma festa na qual o Senhor não estava incluído. Ele havia sido, na verdade, praticamente excluído da festa. E no último dia da festa, ele se levanta, versículo 37 do capítulo 7, nos fala a Bíblia que no último dia, ele se levanta, o grande dia da festa, diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Naquele momento, irmãos, talvez as pessoas não entenderam que aquela festa era a festa que deveria produzir alegria nos corações, e não a alegria que havia ali. As pessoas não entendiam que ele estava entregando, dando-lhes de graça a água da vida. No meio do deserto, ele estava oferecendo água no deserto da vida, mas alguns não entendiam. E todos voltam para casa. Diz a Bíblia que eles estão voltando para casa, cada um volta para a sua casa, mas Jesus não. Por que Jesus não volta para casa? Primeiro, porque ele não tem casa em Jerusalém. Em Jerusalém ele não é aceito, não é bem recebido. E como todos voltam para casa no final da festa, Jesus, como já tinha no meio da festa em diante, estado em cabanas com alguns, suponho eu, mas um dia não faria diferença, e ele vai para o Monte das Oliveiras, porque o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Bem, eu disse que as raposas têm os seus covis, as aves têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não havia lugar para o Senhor estabelecido, então ele vai para o monte. Ele agora desce do monte, e ele volta pela manhã bem cedinho para o templo. Final de festa. Irmão, houve um dia também que houve festa no meu coração. Houve um dia que também houve festa no seu coração. Houve um dia que Jesus entrou na minha vida, e eu percebi que no meu deserto faltava água, e eu percebi que na minha vida faltava morada, faltava lar. Houve um dia na minha vida que Jesus entrou nela, e aquilo foi festa de verdade no meu coração. Eu fiz morada para o Senhor, construí na minha vida um lugar discreto para o Senhor morar. Na minha vida Jesus encarnou-se, o verbo se fez carne na minha vida como fez na sua. Houve um dia em que eu comi, bebi, pulei e dancei. O dia em que Jesus entrou na minha vida, na qual a minha vida nunca mais foi a mesma. Houve um dia de festa na minha vida, mas como toda festa, Jesus veio no meio da festa, irmãos, e ele veio para fazer diferença. Eles querem prender Jesus, mas Jesus não pode ficar preso. Pergunta aos servidores, os fariseus religiosos perguntam para eles: por que não o prenderam? Como podemos prender a um homem que nunca ninguém jamais falou tão maravilhosamente como ele? Ninguém nunca falou como este homem. Sim, ninguém nunca jamais falou na minha vida como Jesus falou. No dia em que eu ouvi o Evangelho, o meu coração fez festa, da mesma forma como no céu se estabeleceu uma grande festa, porque há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Jesus fez diferença na minha vida, fez diferença na sua vida, e agora ele volta para o templo. Ele volta, irmãos, que ele dizia final de festa. E você sabe como é final de festa, não é? Aqui no Japão não é assim, mas no Brasil final de festa é mais ou menos desse jeito. É uma bagunça,
é uma sujeira, as coisas estão jogadas de um lado para o outro, está tudo uma bagunça só, porque é final de festa. Eu fico imaginando Jesus voltando para o templo, encontrando os restos de cabana, eu fico vendo imagino eu, suponho que ele está passando pelas ruas, voltando, descendo o Monte das Oliveiras, ele está vendo que as ruas estão em bagunça, porque todo o povo desceu para a festa do tabernáculo. E ele chega ali, ele vai passando e olha tudo aquilo desarranjado, desarrumado, ele vai para o pátio do templo, mas ainda há alguns no final de festa. E eu louvo a Deus, irmãos queridos, porque quando a festa acaba, ainda há alguns que sempre querem continuar festejando. Eu decidi uma coisa no meu coração, igreja: continuar festejando continuamente a minha salvação, a minha libertação, porque eu já saí do Egito e agora eu vivo para Deus. Quantos querem fazer festa para o Senhor nesse dia? Glorifiquem ao Senhor, exaltem o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer que final de festa é assim. Jesus está ali, ele vem e ele se assenta. O primeiro movimento de Jesus é se assentar para ensinar. Ele quer ensinar, ele vai ensinar no templo, e as pessoas estão ali, e as pessoas que estão no templo estão ali para ouvir a palavra de Jesus. Olha, irmão, Jesus nunca esteve interessado em multidão, não. Aquela multidão da festa que estava perguntando de onde está ele, estava procurando o Senhor para recriminá-lo, para ter do que o acusar. Não o encontram, por isso ele estrategicamente, ele chega no meio da festa. Irmãos, há alguns que estão pensando onde está Jesus, e eu pergunto: onde está Jesus desse culto? Jesus, talvez você pensou não estava no começo, mas está no meio, talvez não está no meio, mas está no fim. Ele está sempre para aqueles que estão até o fim, que querem ouvir do Senhor Jesus Cristo. Ele está presente aqui, ele está aqui entre nós, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele está, irmãos, ele está em busca de corações abertos. Aleluia, ele se achega, ele se assenta na manhã bem cedinho, é cedo, e há pessoas que ainda esqueceram que já passou o 8º dia, estão no 9º, o último dia já passou, mas no 9º dia, o dono da festa ainda está ali. Irmãos, o mundo pode ir de mal a pior, o mundo pode estar uma bagunça, até o templo pode estar bagunçado, mas Jesus está em busca daqueles que querem ficar até o fim, que querem ouvir a palavra do Senhor. Ele está ali pela manhã, o povo vem ter com ele, diz a Bíblia que ele se assenta, e assentando-se, começa a ensinar o povo. Templo é lugar não apenas de festa, templo é lugar de ensino, o templo é lugar onde se ensina a palavra de Deus. Você veio aqui para aprender a palavra, você não veio apenas para festejar porque é a Santa Ceia. Que triste é, irmãos queridos, que há alguns que vêm apenas porque é a Santa Ceia, porque não pode faltar. Pior ainda, que triste é aquele que nem mais a Santa Ceia considera. Mas Jesus continua depois da festa, aleluia, ele permanece aqui entre nós em espírito e em verdade. Ele se assenta e começa a ensinar. É nesta hora, irmãos, que os fariseus religiosos trazem a mulher e colocam no meio. Eu chamo isso de interrupção. Jesus está ensinando quem quer ouvir. Ele está ensinando quem quer, quem tem sede, porque ele falou no último dia: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Foi o último recado do Senhor na festa. Alguns vieram, outros não vieram, outros pensaram, repensaram, mas quem teve sede voltou e veio depois da festa. E eles vêm para Jesus e estão ali para aprender, e de repente vem alguém e interrompe o ensino de Jesus, vem alguém descuidadamente e chega ali e coloca no meio alguma coisa que não tem nada a ver com o que o Senhor está ensinando. Irmãos, quantas vezes, talvez no culto, na hora em que você deveria estar ouvindo a palavra de Deus, você está fazendo tudo menos aquilo que deveria fazer, e você interrompe a palavra de Deus, você interrompe a exposição da palavra, você interrompe aquilo que Deus está fazendo no seu coração. Quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para que você entenda: não interrompa aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquela mulher é trazida e ela é lançada, jogada no meio do ensino de Jesus. Sabe o que o Senhor faz? Ele ignora. O Senhor está indiferente. Ele diz a Bíblia que ele se inclina. É o segundo movimento do Senhor. Ele está sentado, agora ele se inclina. E inclinando-se, diz a Bíblia que ele escreve com o dedo na terra. Aquela mulher foi trazida com uma alegação, incriminada. Eles vêm e dizem: Senhor, esta mulher foi pega no próprio ato, adulterando. Irmãos, que coisa feia.
Que feio é apontar o pecado alheio. Que coisa horrorosa é que ainda haja gente que venha trazer para o meio do culto o pecado alheio e não traz o seu próprio. Essa mulher foi pega no ato, adulterando, e traz a mulher e coloca ali no meio. Eu fico imaginando, irmãos, que triste aquela cena, porque a mulher, se ela foi pega no ato, talvez nem deu tempo dela se vestir da maneira correta ou apropriada. Ela é trazida, ela é arrastada para um julgamento, para um pré-julgamento diante do Senhor Jesus Cristo. Eles querem que o Senhor seja o algoz, o juiz dela. Eles colocam a mulher, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Ela foi pega no próprio ato, adulterando. E o que a Bíblia nos fala, queridos irmãos, é que o Senhor simplesmente se inclina e escreve com o dedo na areia. Essa será a primeira e única vez em todos os evangelhos que você verá Jesus escrevendo. Eu não encontro nenhuma outra passagem. Jesus nunca escreveu nada. Diz esse mesmo evangelho de João que se livros fossem escritos sobre aquilo, sobre tudo que Jesus fez, nem todos os livros que há na face da terra caberia tudo aquilo que ele fez. Mas ele mesmo nunca escreveu coisa alguma. Mas agora ele está escrevendo. Você quer saber o que ele está escrevendo? Tem curiosidade? Eu também tenho, ninguém saberá. Mas ele está escrevendo, diz a Bíblia. Eu não sei porque a Bíblia coloca ele está escrevendo. Na sua indiferença, aquela interrupção, Jesus está escrevendo com o dedo em terra. E 2 vezes dizia, ele está escrevendo. E eles insistem em perturbar o ensino de Jesus. É quando naquela hora o Senhor olha e diz, se alguém aqui dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer a seguinte expressão: Deus nos disse que nós devemos odiar o pecado e amar o pecador. Quando vocês ouviram isso? Devemos odiar o pecado e amar o pecador. E quão errado é este ensino? O Senhor não nos disse em nenhum momento que devemos odiar o pecado dos outros. Ele não nos disse que devemos amar o pecador. Não há como dissociar o pecador do seu pecado. O pecador é aquilo que ele faz, ele é aquilo que ele é. Mas Deus sim, Deus pode odiar o pecado e amar o pecador. Agora, quando eu olho para essa condição, para a minha condição, para a sua condição, quem somos nós para acusar alguém? Aquela mulher é colocada ali num ato de vergonha, ela é colocada para ser envergonhada, irmãos. O Evangelho não envergonha ninguém, o Evangelho expõe o meu pecado, mas não expõe o pecado do outro, expõe o meu. A vergonha é minha, eu não posso, de nenhuma maneira, expor a vergonha aos outros. E é aquilo que eles estão fazendo, os críticos de Jesus trazem o pecado à lei. Eu tenho visto na história da igreja, principalmente nos tempos modernos, eu tenho visto tantos homens na mídia se levantando, atacando o pecado do mundo, como se o mundo pudesse ficar sem pecar. Irmão, o mundo é o que é. Diz a Bíblia claramente, irmãos, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O que você espera? Que a homossexualidade vai acabar? O que você espera? Que não haverá mais adultério? Que não haverá mais roubos, nem morte, nem violência? O mundo ficará pior. Mas há uma coisa muito importante, irmãos. Paulo fala bem claramente na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 5, versículo de números 9 e 10, diz para nós que é necessário que essa classe de pessoas haja, os devassos, os roubadores, os ladrões, os adúlteros, e que nós temos que nos associar com eles. Diz, não vos associeis com ninguém que seja devasso, avarento, beberrão, adúltero. Mas eu não estou dizendo àqueles que estão no mundo, senão seria necessário que vocês saíssem do mundo. Irmão, o mundo é o que é. O mundo está de gente ferida, machucada, arrebentada, destruída. O mundo é o que é. Mas nós catalogamos as pessoas, nós colocamos um catálogo de pecados mais graves, e nós dizemos, olha lá, o do mundo, olha lá, o ímpio, o pecador, como se nós não fôssemos antes também iguais.
E esta mulher é trazida nessa condição diante do Senhor. Eles trazem-na para que o Senhor a acuse. Mas Jesus simplesmente escreve. E não é sentença, eu suponho. Eu posso supor, eu não sei o que ele escreve. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Não é sentença para ela. Oh, ele não escreveu nenhuma sentença para aquela mulher. Ele escreve: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. As pedras estão nas mãos para apedrejar aquela mulher. Eles têm em suas mãos as pedras de acusação, mas o Senhor tem consigo o dedo, e o dedo do Senhor escreve. Eu paro para pensar no seguinte: o que é vergonha? Você tem vergonha? Vergonha é aquele sentimento de consternação, quando consternação por alguma coisa, por uma falta, por algo ilícito, constrangedor que nós fazemos. Todos nós já sentimos vergonha. Talvez até você veio para essa Santa Ceia, essa semana você fez talvez algo vergonhoso, que só você sabe, ninguém mais sabe, mas Jesus sabe. Ele te conhece. Ele sabe aquilo que você faz ou deixa de fazer. Mas quando eu olho nessa passagem, eu vejo que o Senhor Jesus não pega em pedra para jogar em você nem em mim. Porque Ele crê, Ele tem um remédio muito mais poderoso do que esse. O remédio do Senhor chama-se graça. A graça do Senhor é muito maior. Aleluia, irmãos, paremos com esse negócio, em nome de Jesus. Vamos parar de ficar acusando um ao outro, de ficar colocando o dedo um no outro, nas faltas alheias, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores alcançados pela graça de Deus. Estamos todos num processo de transformação. Estamos todos aqui sendo recriados todos os dias, transformados por Deus, à expressa imagem do Filho. Ninguém é melhor do que ninguém. Aleluia, o que nos faz diferentes é a graça de Deus, essa graça que nos redime, essa graça que nos alcança. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele volta a se inclinar e ele continua a escrever. E é quando eles ouvem isso, diz a Bíblia, que vai saindo um a um. Qual é a pedra que você traz na mão hoje? Muitas vezes, irmãos, queridos, nós trazemos pedras, mas Jesus não atira nela essa pedra da acusação. Não, irmãos. Paremos de acusar uns aos outros. Vamos estender a mão. Jesus tinha o dedo escrevendo na terra, ele tinha a mão livre para escrever. Aleluia, isso quer dizer, se isso tem algum significado para mim hoje, quer dizer que a mão do Senhor continua livre para escrever uma nova história na vida de cada um de nós. Aleluia, como ele estava sem pedra na mão, podia escrever. Ele escreveu a minha história, escreveu a sua história, ele continua escrevendo histórias. Aleluia, você acha que o Senhor perdeu o poder, que não pode alcançar de novo aquele que está desviado? Ele pode restaurá-lo, pode trazê-lo à sua presença. Você pensa que aquele que você olha talvez para esse não tem jeito, Jesus vai lá e dá um jeito, irmãos. Ele é quem Ele é o Salvador, aleluia, Ele é o amigo dos pecadores, Ele continua sendo quem Ele é, aleluia. Ele vem no final da festa, quando tudo está acabado, quando parece que não há mais brilho, não há mais dança, não há mais nada, Ele vem e diz: tem jeito para você, tem jeito na sua história. Ele não traz em sua mão pedra de acusação, tampouco pedra de condenação. Ele não condena aquela mulher, ele olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Não sobrou ninguém que te condene? A mulher olha para o Senhor e diz: não, Senhor, ninguém. E aí eu ouço uma coisa muito importante para você que vem aqui talvez ferido, machucado, para você que vem talvez lutando com o pecado há muito tempo e não consegue se livrar desse pecado. Eu tenho algo para você. Olha só o que o Senhor diz para essa mulher. Pode ser escandaloso, dá vontade de arrancar essa página, escondê-la, que ele nunca houvesse sido escrito, mas ela está aí. O Senhor disse: nem eu, tampouco te condeno. Aleluia! Irmãos, parece contraprodutivo, porque quem ouve isso, na verdade, parece que está consentindo com o pecado. Porque se diz: nem eu tampouco, se Jesus não está condenando, ora, então eu posso fazer. Irmão, esse é o risco da graça, mas é a mesma graça, irmãos, que nos dá liberdade para não pecar mais. Essa graça que diz: nem eu tampouco te condeno. Ele, o santo, ele, o justo, ele, o verdadeiro, olha para a mulher e diz: mulher, nem eu. E somente ele pode dizer isso. Eu não posso dizer, eu não tenho virtude em mim alguma para dizer: nem eu tampouco te condeno, porque eu sei que eu sou condenável também, sou reprovável. Mas Jesus, irmão, o perfeito, aleluia, o justo e verdadeiro, olha para a mulher e diz: nem eu.
nem eu tampouco te condeno. Aleluia, essa graça, ela é absolvidora. Essa graça, irmãos queridos, ela é transformadora. Ela absolve o mais vil pecador. O pior dos homens, a pior das mulheres que está aqui, foi alcançada por essa graça de Deus, e essa graça te perdoou. Aleluia, essa graça nos alcança, essa graça nos liberta, não há pecado que Deus não possa perdoar. Você está ouvindo? Quantas vezes o diabo vem para nos condenar com as suas pedras nas mãos, para dizer, você está condenado, não tem mais jeito para você, você não vai conseguir se libertar, mas o Senhor continua escrevendo com o seu dedo, eu tenho uma nova história para você. Aleluia, tem seguimento, irmãos. Aleluia, talvez por isso a gente não saiba o que está escrito, para que a sua e a minha história possa estar ali no dedo de Deus, no dedo de Jesus. Aleluia. Eu fico pensando, irmãos queridos, porque as tábuas da lei, a lei de Moisés, na lei está escrito, toda aquela que adulterar será apedrejada. A lei for escrita com o dedo de Deus. Foi Deus quem condenou, somente Deus pode absolver, e agora no dedo de Deus, na terra Deus escreve, aleluia, absolvido para a glória e honra do nome daquele que é digno de todo louvor na igreja para sempre, amém, amém. Quando eu olho essa história, eu paro para pensar, essa graça arrisca, sim, muito, tem um preço, sim, altíssimo. Essa graça nos deu a absolvição, o perdão dos nossos pecados, correndo o risco de voltar para Ele? Não, de forma nenhuma, porque quem provou da graça, querida igreja, nunca mais volta para o pecado. Por isso Ele não terminou aí, nem eu tampouco te condeno. Ele diz agora vá, continua a sua história, vá, faça uma nova história na sua vida, vá, porque a minha graça vai contigo, vá e não peques mais. Aleluia, essa graça absolve, e essa graça dá o poder, a capacitação para nós seguirmos, continuarmos agora sem pecado. Você compreende isso? O Senhor nos mostra nessa Santa Ceia, irmãos queridos, que o mais enjeitado dos homens pode ser recebido pelo reino de Deus. Hoje o Senhor te recebe na sua presença, hoje o Senhor te aceita e diz, filho, filha, eu te perdoo, eu quero escrever sua nova história. Essa semana eu ouvi duas histórias horrorosas, uma de uma brasileira e outra de uma peruana, histórias terríveis, de pecado dos homens, de pecado do homem. Eu paro para pensar, irmãos queridos, é verdade que não se mede pecado, não se pode avaliar, mas parece que na história, em toda a história, se fosse pesar, parece que para o sexo mais frágil, o peso do chicote sempre foi mais severo, a pedra sempre foi maior. Parece que a mulher sempre é aquela que sofre mais as consequências do pecado do homem. Eu olho nessa história, onde está o homem que adulterou com ela? Onde está ele? Escondido. E a mulher é que sofre as consequências. Quando a mulher é abandonada, quando a mulher é violada, quando a mulher sofre traumas, onde está o homem? Mas Jesus olha para a história, Ele reconstrói a história. Aleluia, louva a Deus, querida igreja, porque por mais horrorosa que tenha sido a história que você possa ouvir, ou ter ouvido, ou quem sabe até mesmo a sua própria história, seja uma história horrorosa, uma história de horror e terror, porém, aleluia, Jesus te coloca no meio e diz, filha, eu tampouco te condeno, agora vá, e não peques mais. Aleluia, essa é a ação libertadora da graça, é essa graça que nos alimenta, é essa graça que nos sustenta, e eu gostaria que nessa Santa Ceia você pudesse ter participado dela dessa maneira, entendendo que essa graça te perdoa, essa graça não é leviana, essa graça não é mesquinha tampouco, mas essa graça, irmão, superabundante graça, é essa graça que nos dá a capacidade de continuar, dizer, filho, eu não desisti de você, eu continuo te amando, eu continuo te perdoando, por isso nesta tarde, se esta palavra tem falado com você, eu quero que você se recorde que nunca jamais haverá pecado que Deus não possa perdoar, nunca jamais o Senhor, aleluia, te deixará, te abandonará, a não ser que você o deixe, e ainda assim, Ele virá com seus braços te dizendo, filho, vem para mim, e hoje Ele diz para você, vem para mim, fique em pé em nome de Jesus. No meio desta festa, Jesus se levanta e diz, se alguém tem sede, vinde a mim, e beba.
Hoje é dia de salvação, hoje é dia de libertação, hoje é dia que o Senhor quer transformar a sua história, dar um novo significado a você. Hoje é o dia que o Senhor, com seu dedo divino, escreve a sua nova história. Hoje o Senhor te coloca no meio e diz: nem eu tampouco te condeno. Hoje, eu peço a você que feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você até já pensou em tirar sua própria vida. Mas o Senhor disse: filha, eu te via naquele instante. Fui eu que não permiti. Eu estou na tua história hoje, te dando uma nova oportunidade. Filho, foi eu que te vi quando estavas endemoniado, perturbado. E te dei uma nova oportunidade de vida. Oh, irmãos, vale a pena servir a Jesus. Hoje ele se levanta no último dia da festa e diz: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Aquela mulher não veio, ela foi trazida. Oh, ela não veio beber, ela veio morrer. Mas Jesus oferece a ela a água da vida. Agora aquela mulher está diante de Jesus, os seus acusadores vão saindo um a um. Um por um, do maior ao menor, vão saindo. E agora fica somente ela e Jesus. É só ela e ele. É só ele e você. Agora é você e Jesus. É Ele que trata contigo nesta hora. É Ele que te levanta do pó. É Ele que constrói a sua nova história. Hoje Jesus diz: eu não quero ficar ao relento. Eu quero entrar na tua vida, na tua história. Hoje, em nome de Jesus, se essa palavra faz algum sentido para você, esta é a hora de você receber a Jesus. Ele quer te libertar do teu trauma, da tua dor, da tua culpa, da tua mágoa. Hoje Jesus disse: filha, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Aleluia, é hora de parar. Você estava agora talvez diante de um prédio pensando em pular. O Senhor disse: não faça. Eu, Senhor te digo: tu és minha, eu te escolhi. Hoje é o dia que o Senhor muda a tua história. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Nós, Senhor, meu Deus, nós chegamos a Ti. Senhor, vem, entra nessa vida, Senhor, muda a nossa história no dia de hoje, Senhor, trazendo transformação, trazendo, Senhor, meu Deus, aleluia, uma nova oportunidade, Senhor. Oh, Jesus, para o louvor e glória do Seu santo nome, nós clamamos, nós pedimos, aleluia, muda, Senhor, muda esta história e transforma para a glória e a honra do Teu nome. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te dizer: eu vou te transformar. Você ainda não é aquilo que haveria de ser, mas persevere na minha presença. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um aplauso para o Senhor.